Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. O lance é esse, a gente está falando sobre casamento. Sim. Qual que é o padrão do casamento? É a experiência dos meus pais. Não, o padrão do casamento tem que ser o que está escrito. O que está escrito? Deus fez homem e mulher, juntou eles e quando junta diz, vocês têm que ser uma só carne. Trabalhem para isso. Sim. Esforcem-se para isso. Como que isso vai acontecer? Homem tem direitos e deveres, mulher tem direitos e deveres. Homem tem que viver uma vida disposta a morrer pela esposa, mulher tem que obedecer o marido. Não, submissão. Cara, não adianta. É o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que o Jader acha, é o que está escrito. Ele acabou de ler o texto de 1 Pedro 3, Efésios 5 vai falar a mesma coisa. A mulher deve submissão ao marido e sim, submissão na palavra original é obediência. Sim. É obediência. Não vamos ficar aqui usando de eufemismo e tentando amaciar. Não. Submissão é obediência. Agora, vou obedecer só ao marido que é crente. Não, Pedro diz que a mulher deve ser submissa ao marido ainda que descrente. Sim. Para quê? Com o bom comportamento dela, com o bom proceder dela, com o amor que ela vai destinar a esse cara, mesmo que ele não é o cristão que ela espera, ainda assim ela vai fazer o que a Bíblia diz que ela tem que fazer para que talvez um dia esse cara chegue à salvação. E se esse cara não chegar à salvação? É o que eu falei antes, infinitas possibilidades. Talvez esse cara morra, ou talvez tu, irmã, morra com um cara descrente. Exato. E não tem problema. A questão é, tu foi até o fim fazendo o que tinha que fazer. E o que tinha que fazer? Obedecer o que está escrito. O que está escrito? A mulher não se separa do marido. A mulher seja submissa ao marido. O marido não se separe da esposa. O marido viva disposto a morrer pela esposa. É isso que está escrito. E um argumento que os fariseus poderiam usar, né, é que Jesus estava indo contra a palavra de Deus, falando do Antigo Testamento. Mas a gente pode ver aqui em Malaquias 2:10 que Deus já falava da questão de divórcio. Aí é uma tijolada, né? Diz assim, Malaquias 2, a gente vai ler do 10 ao 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Olha como Malaquias também aponta para a criação, assim como Jesus apontou depois, né? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja quem for, mesmo que apresente a oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choros e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, de novo a criação, né? Mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Olha aí a descendência santa. Paulo está olhando para esse texto aqui também, né? Certamente. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Zeca, qual que era o contexto? O que estava acontecendo? Por que Malaquias falou isso para o povo daquela época? Lembra que Jesus falou sobre dureza de coração. Um dos pontos de dureza do coração do povo de Israel era a obediência à lei. E na lei,
A gente vai ler, eu até já vou pegar aqui. Deuteronômio, agora é Deuteronômio mesmo. Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 ao 4. Então Moisés está resumindo a lei para o povo de Israel, para a nova geração. E nesse resumo ele vai falar de novo o que já tinha dito antes. E o que ele tinha dito antes sobre casamento e tudo mais. Diz assim, Deuteronômio 7, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 4. Quando o teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio, Deus, expulsará de diante de ti as nações, que são muito mais numerosas do que tu. E aí vai citar os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, e nem as terás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não entregarás tua filha a um dos seus filhos, e nem aceitarás de suas filhas como esposa para o teu filho. Pois desse modo, o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Então Deus proíbe sumariamente o casamento misto. Sim. Ele está dizendo para o povo de Israel, quando vocês entrarem na Terra Prometida, não se casem com as mulheres de lá, não deixem seus filhos casarem com as mulheres de lá, não deixem suas filhas casarem com o homem de lá. Não façam isso, vai dar problema. Salomão, né? Começou assim, a gente já leu alguma vez. Sim, vale a uma pena das ler de séries. novo. Não vou lembrar o texto. Também não lembro qual série foi. Acho que foi sobre a Bíblia. Que Davi tinha dado o conselho e ele casou com uma egípcia. Fez um Sim. trato lá e casou Sim. com uma egípcia. E Esdras 10:10 vai falar, vai mostrar que o povo fez exatamente Sim. o que não era para fazer. Sim. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: vocês foram infiéis casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Então, é um cenário que dureza de coração, foi o que Jesus falou. Foi dada uma lei e ela foi descumprida. E o que é o lance, né, mano? Na cronologia. Então, Deus dá essa ordem lá em Deuteronômio, passa o tempo, o povo constrói, conquista a Terra Prometida, constrói o templo é destruído, o povo é levado cativo para a Babilônia, o povo sai da Babilônia. Nesse ponto, quando o povo sai da Babilônia, os caras começam a incorrer nesse erro que Malaquias está denunciando. E qual é esse erro? Vocês estão abandonando a mulher da mocidade de vocês e se casando com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Que estavam na terra, né? Que estavam na terra. O que eles passaram 70 anos cativo, agora eles estão voltando do cativeiro, eles estão voltando para a terra prometida e ele olha para o lado e vê a mulher surrada, judiada, mas que está com ele desde a mocidade, enfrentou todo o cativeiro e ele chega na terra de novo e ele vê lá mulheres estrangeiras. E o que ele faz? Carta de divórcio para ti, vai para casa, agora eu quero casar com essa aqui, mais nova, mais enxuta, tá inteira, tá zero bala, não tá judiada do sol, não tá judiada do cativeiro e casa com ela. Se torna infiel. Tu falou, Paulo tá olhando pro texto de Malaquias. Pedro também tá olhando para o texto de Malaquias, quando no verso 13 ele diz assim: vocês estão cobrindo o meu altar de lágrimas e ainda questionam por que Deus não tem prazer. Porque porque eu tenho sido, diz o Senhor, testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude. Pedro vai dizer que se o homem não cuidar da esposa, não for zeloso nos afazeres domésticos com a esposa, as orações dele não serão ouvidas. Vão ser interrompidas. Então não adianta tu querer tratar tua esposa de qualquer jeito e depois querer ir pro culto. Tuas orações não serão ouvidas. Palavras minhas, não. Palavras de Malaquias e palavras de Pedro. Sim. Se tu não for zeloso no convívio doméstico, se não for sábio no convívio do lar, se tu não for sábio no teu casamento, cara, nem tuas orações Deus quer ouvir. Por quê? Esse é o ponto. Porque Deus odeia
o divórcio. Porque Deus é testemunha, e a gente já falou disso também. Deus é eterno e ele é uma testemunha eterna do teu casamento com a Carol, do meu casamento com a Gabi. Cara, se a gente pisar na bola, a gente está quebrando a aliança com elas e também a gente está quebrando a aliança com a testemunha. E a testemunha é Deus. Não é só aquela galera bonita que estava lá vestida, os padrinhos e tal. Não, a testemunha principal do casamento é Deus. É isso que Malaquias está dizendo. Vocês têm sido infiéis contra a esposa que tens desde a juventude. Não cumpriram a promessa de lealdade, embora ela seja a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. E aquele texto de João, que fala na primeira ou segunda carta de João, eu entendo que ele coloca o casamento no balaio, quando ele diz que se você não ama o seu próximo, você não ama Deus. Uhum. Então, pô, eu não amo a minha esposa, e depois eu quero ir pra igreja, levantar a mãozinha, tocar, falar bonitinho, cara. Ou vamos parar de falar da igreja para não achar que a gente está dando contra. O cara trata mal a esposa e quer postar versículo no Instagram. É. E quer fazer live tocando e cantando. Quer fazer live louvando. Vamos cantar um louvor aqui. Mas o cara é um pereba dentro de casa. É um cara que não está cumprindo os deveres com a esposa. Cara, Deus odeia o divórcio. Deus odeia essa atitude. Sim. Malaquias está dentro desse contexto. 150 anos depois que o povo voltou lá do cativeiro, Esdras já teve aquele encontro do texto que tu leu, então eles se deram de conta, caramba, Deus mandou nós não fazer, nós fizemos, e agora? Esdras vai dizer, cara, vocês têm que divorciar e mandar essas mulheres estrangeiras embora, e vocês têm que voltar para a mulher de vocês. Vocês pecaram. Aí os caras ainda vão argumentar, se quiser ler o texto, Esdras capítulo 10, os caras ainda vão argumentar, Esdras, não é assim tão fácil. Se separar e mandar, vai ter muita gente, tem até levita, o texto que a gente leu aqui de Malaquias vai dizer, olha, vocês profanaram o templo. Por quê? Porque levitas e sacerdotes abandonaram a esposa e casaram com mulheres estrangeiras. E eles chegam diante de Esdras e vão dizer, cara, tem levita, tem sacerdote que está nessa condição, não é algo fácil. Esdras vai conceder, de novo, pela dureza do coração. Esdras vai conceder, não, então vamos organizar essa coisa, vamos separar datas, vamos separar líderes que julguem essas coisas, mas a gente tem que resolver. Por quê? Porque Deus é uma testemunha eterna entre o casal. Deus fez homem e mulher para que eles sejam um, para que eles se tornem uma só carne. E o verso 16 é enfático, até o final do verso 15. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Verso 16. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedam com sabedoria. 2 pontos. Não sejam infiéis. A quem? A Deus e as suas esposas. Esse é a ênfase do texto. Não sejam infiéis. Não, mas eu não sou infiel a Deus. Mas tu está sendo infiel à tua esposa. O que adianta? Nada. Tu não está enganando ninguém além de ti mesmo. Tu não está enganando a Deus, cara. Ninguém engana a Deus. Deus vê tudo e sabe de tudo. Por isso, o que Jesus está falando no Sermão da Montanha, ele já vem lá de trás construindo todo o raciocínio sobre submissão, sobre entender que Deus é quem governa as coisas. Ele já está falando sobre ser sal e luz da terra, é ser diferente. Ele está falando sobre cumprimento da lei. A régua foi lá em cima. Ele já falou, cara, não adulterarás. Se tu olhar com intenção impura, tu já está errado. Então, ele já vem construindo e semeando essas coisas muito antes do texto que a gente está lendo hoje. Sim. Vamos seguir então? Vamos. Aqui foi tudo? Foi tudo. Vamos. A gente pode parecer que não, a gente navegou e falou um monte, mas a gente está ainda no Sermão do Monte. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 5, e a gente não vai trocar de assunto, mas a gente vai expandir falando sobre a questão dos juramentos. Mateus 5, agora a gente vai ler 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu,
por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso, não julgueis. Não, não está escrito isso. O que passar disso vem do maligno. Cara, esse daqui. Cara, e por que a gente está dizendo que é o mesmo assunto? Não, mas Jesus trocou, na minha Bíblia está dividido. Pois é, só na tua Bíblia. Sim. No momento lá do Sermão da Montanha, Jesus está construindo um raciocínio linear. Então ele fala sobre ira, ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio e agora ele está falando sobre juramento. Aham. O que é o casamento se não um juramento? Sim. E é um juramento diante de Deus, que é uma testemunha eterna. A gente acabou de ver isso na parte anterior ou nos versos anteriores que a gente leu. Jesus, de novo, ele vai fazer aquele caminho, né? Aham. Ouvistes o que foi dito, e ele está falando sobre Êxodo, capítulo 20, verso 7, que diz: Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar o seu nome. O juramento é pronunciar o nome de Deus em vão. É disso que Jesus está falando. Lá no antigo, né? Sim. Mas o que que isso quer dizer hoje? Qual que é a aplicação para hoje? Quando ele fala o eu porém, ele está apontando para lá, olha, não usa o nome de Deus para dar credibilidade Excelente. ao que tu quer. Vou anotar. Eu queria essa palavra, eu não lembrei. Credibilidade. Credibilidade. Não usa o nome de Deus para dar credibilidade, né? Para ter crédito na tua fala. Tu tem que ser fiel. Tu que tem que ser íntegro. Tem um texto, eu acho que é Êxodo 20, quando o sogro de Moisés vai visitar ele. Ah, e ele vai. Moisés tá. Tipo assim, passou um dia com Moisés, né? E Moisés julgando ali centenas de milhares de casos o dia inteiro e o povo de pé no sol no deserto o dia inteiro. Cara, Moisés tá maluco, né? O sogro olhou e falou: Cara, não é bom. Tá errado. Nem para ti, nem pro povo. E deu um conselho. Estabelece chefes de 10, de 100, de 1000. As coisas pequenas de dia a dia, eles julgam. O que for BO grande, chega para te julgar, né? E quando ele está falando das qualidades desses homens, ele vai falar homens de verdade. E verdade, essa palavra verdade quer dizer constância, credibilidade, fidelidade. Tá vendo que essas características de uma pessoa se encaixam muito com a do homem no casamento? A fidelidade, a constância, né? De tu te manter com a tua mulher, de tu ser fiel com ela, de ter credibilidade no que tu falar. Então, olha, Jesus está falando, antes vocês juravam por Deus, pô, agora ele está jurando por Deus, como um judeu, isso é um ato de temor. Isso, ele está falando, então quer dizer que o coração dele está com temor. Agora, o temor de vocês tem que estar no coração. Se tu disse tal coisa, faz tal coisa. E, cara, como isso é difícil. Eu comentei já, acho que na série de Tiago, sabe? Quando eu dou um prazo para um cliente, cara, eu fico maluco, cara. Ai, ainda peço mil desculpas caso ocorra um imprevisto e eu não consigo cumprir. Porque é credibilidade, sabe? Se eu te disser, vai dar certo, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer para dar certo. Só que isso hoje não é nada presente, sabe? E eu não falo nem agora tanto do não cristão, mas muitas vezes aquele que se diz crente não tem credibilidade na palavra. Eu tenho um irmão que é comerciante de carro. Cara, e ele fala assim, eu gosto de negociar com crente que eu nem sei que o cara é crente. Ele só conduz, faz o que tem que ser feito, lá depois eu vou descobrir, pô, conversando, olhando o jeito como a pessoa se expressa, como ela negocia, acaba despertando a curiosidade e tu pergunta. Por quê? Porque ele já aconteceu, não uma vez, esse irmão falou, do cara dizer que ser crente e ser péssimo
chegar atrasado, não entregar documento, não fazer transferência de carro, não pagar, Péssimo dar... pagador, né? e usou Uhum, o status de crente, o nome de Deus, uhum, para dar a credibilidade externa. uhum, Mas o coração, as atitudes provaram que o coração não tem temor. uhum, E, na verdade, o cara que se diz crente, Jesus está escrachando com ele. uhum, Falando o quê? Se tu disse sim e não foi, ou tu disse não e foi, essa atitude provém do maligno. uhum. É alto esse nível, não é? Cara, e o que, que é o detalhe? Assim como lá na parte que a gente falou sobre Jesus cumprindo a lei, aqui Jesus está de novo dando aquela apertada em quem? Os fariseus, os crentes da época, né? Os caras Sim. que eram tidos como os religiosos, os corretos. E ele vai usar essas expressões, né? Então, o texto lá de Êxodo fala sobre não usar o nome de Deus em vão. Aqui Jesus vai, eu porém vos afirmo, então ele vai elevar o nível, ele vai falar de outras coisas ainda. Então, não é só não usar o nome de Deus em vão, mas não jurem pelos céus, pois o céu é o trono de Deus. Não jurem pela terra, pois é o estrado onde ele coloca seus pés. Não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem, não jure por tua cabeça, Sim. pois não tens poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Eles usavam, principalmente os fariseus, mas o povo em geral usava essas coisas como forma de dar credibilidade a um juramento. Então ele podia falar o que fosse, não era levado a sério. Quando ele dizia não, eu juro em nome do Senhor, opa, o que ele está falando agora é mais sério. Ele podia falar o que ele quisesse, não era levado a sério. Quando ele usava a expressão, não, eu juro pelo céu, ou eu juro pela terra, ou eu juro por Jerusalém, tudo isso era levado com maior credibilidade. O que Jesus está combatendo é essa hipocrisia, porque na verdade tudo o que a gente fala tem que ser levado a sério. Sim. Óbvio, gente, óbvio, tem momento de descontração, a gente não é robozão, religiosão, não. Sim. Mas quando a gente se junta é mais é Zoeira. mais loucura do que pode se imaginar. Antes de começar a gravar, a gente estava se matando de rir por conta de um vídeo. Foi até difícil orar antes de gravar, porque o vídeo estava na mente do cara gritando na minha cabeça aqui que ia plantar nozes. Então não é essa coisa de, não, tem que ser o religioso. Não, não é isso que Jesus está falando, é exatamente o oposto. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, vocês têm uma aparência religiosa, vocês usam o nome de Deus em vão, mas a palavra de vocês não tem crédito. Os juramentos que vocês fazem, e tu até falou no episódio anterior, um detalhe legal. Jesus ele está sempre falando da relação do homem com Deus, do homem consigo mesmo e também do homem Com o com o próximo. próximo. Então, os juramentos que vocês fazem para Deus, é o que ele está tratando agora, vocês não levam a sério. Os juramentos que vocês fazem para o próximo, e aí é o lance do casamento, é o lance do adultério, é o lance do divórcio, é tudo que a gente já falou, tudo que Jesus já abordou, vocês não levam a sério. Vocês juram fidelidade até que a morte separe. Mas apareceu a novinha com a parte íntima recalchutada, 0 quilômetro, tu quer abandonar a mulher da tua mocidade, tu tá errado. Tu é um perdido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, prometeu, cumpra. Ah, Jesus está proibindo fazer juramento. Não, ele não está proibindo. Ele só está dizendo que a gente não pode usar o juramento como massa de manobra, usar o juramento como algo para meramente ter credibilidade na palavra. Tem 2 textos. Já pegou aí? Já. Não, não pegou. Deuteronômio 23, vamos lá. Eu pego outro ali. Um pouquinho anterior ao que a gente leu do divórcio, olha como o que Jesus está falando está conectado também ao que a lei fala. O divórcio, na lei, é Deuteronômio 24. O juramento, que a gente vai ler agora, é Deuteronômio 23. Cara, tá uma coisa bem próximo, pegadinha na outra. Certamente foi por isso que Jesus... Não é coincidência. Certamente não é coincidência. Então, Deuteronômio 23, do 21 ao 23, diz assim: quando fizeres uma promessa a quem? Ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido. E é pecado, presta atenção, é pecado deixar de realizar aquilo
que se prometeu a ele. Por isso a gente já falou da seriedade de prometer algo com Deus, a seriedade de fazer uma aliança com Deus. Cara, se tu não cumprir, é pecado. É o que o texto está dizendo explicitamente. Verso 22. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpados desse pecado. Ou seja, é sábio não ficar prometendo coisas para Deus. É mais sábio do que tu prometer mundos e fundos e tu não vai cumprir nada. Por isso que tem Então, aquele provérbio, né? não promete. Quem Quem fala fala menos, menos, peca menos. óbvio. Verso 23. Contudo, faze todo o empenho para cumprires tudo o que os teus lábios prometerem, considerando que, com tua própria boca, ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto ao Senhor teu Deus. O texto de Eclesiastes que tu pegou vai complementar isso aqui. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, diz assim: Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem dar conta. Desculpa, pessoal. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Por quê? Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então é melhor tu não se comprometer. E a régua hoje de Jesus é, cara, se tu não vai conseguir cumprir, se tu não sabe, não faz. Seja com Deus, seja botando o nome de Deus, ou seja por ti mesmo, né? Vale a gente perceber também, eu acho que a gente já leu esse texto em algum, eu acho que foi falando sobre o cumprimento da lei. Mas vamos de novo. Vai. Vamos de novo entender o porquê que Jesus está falando isso com relação aos fariseus. Por que Jesus vai usar essas expressões, né? Não jures pelos céus, não jure pela terra. Boa. Jesus, por que ele está falando isso? Porque os fariseus tinham umas manias engraçadas. Eles, para manter o status quo, para manter a religião, eles faziam umas coisas engraçadas. Vamos lá. Mateus 23, talvez seja a pá de cal que falta para a gente entender essa questão dos votos e dos juramentos. Mateus 23, a partir do verso 16, diz assim: Ai de vós, guias cegos, porque ensinais assim. Se uma pessoa jurar pelo santuário, pelo templo, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, vocês ensinam assim: se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ele fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Então, olha só, era a mania dos caras, eles estabeleceram pesos e medidas, 2 pesos e 2 medidas até para juramento. Sim. Não, se tu jurar pelo santuário, não dá nada. Agora, se tu tocar no ouro do santuário, meu amigo, aí tu tem que cumprir, porque o ouro do santuário é santo. Jesus diz, não, o santuário é quem santifica o ouro. Então, se tu jurou pelo santuário, tu está jurando por Deus, por aquele que habita no santuário. Sim. Jesus está evidentemente, quando ele fala sobre votos e juramentos, ele está indo contra, de novo, a hipocrisia dos fariseus. De novo, isso tem a ver ainda com
casamento. Sim. Se a tua palavra não tem credibilidade para tua mulher, com quem tu fez um voto, com quem tu fez um juramento, cara, dificilmente ela vai ter credibilidade fora. E aí Jesus, voltando lá para o Sermão da Montanha, no verso 37, ele vai botar o último prego no caixão. Seja, porém, o teu sim, sim. E o teu não, não. Qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Algumas coisas ou qualquer coisa? Qualquer coisa, ou o que passar disso vem do maligno. Tu lembrou bem e tu podia ler para nós aí o texto lá de Tiago. A gente já falou, a gente até leu esse texto na nossa série sobre Tiago, tá no canal. Vale a pena tu refazer aí a caminhada, se tu ainda não assistiu. E olha o que Tiago vai dizer. Olha só, eu acho que o Thiago vai dar uma tonalidade interessante, cara. Acima de tudo, Uhum. ele vem dando vários conselhos. Meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Que passar disso vem do maligno. O Uhum. maligno vai ser Condenação. condenado. E a gente vai tomar o mesmo destino. Então, cara, isso aqui particularmente me gera uma preocupação muito grande comigo mesmo, sabe? Porque eu falo muito no meu serviço. Uhum. Eu sou muito questionado para quando? Como é que vai ser? Vai Uhum. ser assim? E, cara, me dói as tripas, sabe? Quando as Uhum. coisas não acontecem, sabe? Por causa disso, Uhum. sabe? Por não querer ser um hipócrita, por não querer sofrer a condenação. Porque a gente sabe, cara, a gente que estuda a palavra, a gente que lê, que vai ser muito rigoroso, Sim. muito mais rigoroso para quem conhece o que está escrito. E isso me preocupa muito, sabe? Em manter essa credibilidade, em manter a constância, manter a integridade, sabe? Como a gente falou, né, de ser puro de coração significa Uhum. fazer a manutenção da santidade. Que, cara, é muito fácil a gente pecar no falar. Uhum. É muito fácil se comprometer, não cumprir, e às vezes a gente não percebe. O próprio Tiago vai falar, né? O cara que não peca no falar, ele é varão perfeito. Claro, um perfeito. Porque a língua, cara, é barbada. E, cara, como é que a gente aplica isso hoje? Cara, Sermão da Montanha, a gente falou isso lá no primeiro episódio, eu acho. A gente tem que entender que eu, ao menos, creio que ele é para todo aquele que crê em Cristo. Então não é só para o judeu, não é só para aquela geração, não era só para os apóstolos, é para todos nós. Tudo que Jesus está falando está ligado e interligado. Qual é a questão dos votos de juramentos? É a seriedade naquilo que a gente fala. Sim. Tu falou no começo, não me lembro se foi no começo ou se foi no off aqui antes da gente gravar. É o peso da aliança, né? É o peso de se comprometer com Deus, é o peso de se comprometer com alguém, é o peso de se comprometer com o cônjuge, é o peso de se comprometer com o trabalho. É um contrato, né? É um contrato. De uma justiça infalível. E que tem uma testemunha eterna. É. O nosso grande ponto hoje é esse. A testemunha de tudo isso que a gente está falando é Deus, e Deus é eterno. E Ele vai nos cobrar essas coisas. Ele vai nos cobrar essas coisas, seja como nós lidamos com o trabalho, seja como nós lidamos com o cônjuge, seja como nós lidamos com qualquer coisa. Ele vai nos cobrar tudo aquilo que a gente diz. Jesus está proibindo juramentos. Não. O escritor aos Hebreus vai falar que Deus jurou, Deus prometeu coisas. Então Jesus não está proibindo juramentos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não sejam hipócritas. Não usem o nome de Deus para ter credibilidade. Não. Que a palavra de vocês tenha valor, tenha peso. Que se vocês disserem sim, que seja sim. Não mais ou menos. É o exemplo que tu dá sobre pontualidade. Claro, gente. De novo, infinitas possibilidades. Sim. Bom senso, Existem né? casos e casos, né? Daqui a pouco te atrasa um pouco aqui,
Por um pneu. Furou o pneu, cara, estragou o ônibus, morreu o teu Uber. Outro dia um cliente contando, ele é Uber, e tava com a cliente, e o carro morreu no meio da avenida. Bah! O que ele fez? Cara, pode descer, não precisa pagar a corrida, meu carro estragou. Sabe, a gente entende. Existem casos. O problema é o seguinte, é o cara que é crente, vive dizendo que é crente, marca as coisas às 8, que hora ele chega? 9h30. A gente é músico, é o cara que marca ensaio, chega atrasado. Além de chegar atrasado, ele nem ouviu a música, ele não estudou o repertório, ele não sabe a letra, Não ele sabe o não tom. sabe o tom, ele não sabe absolutamente nada. Cara, é um cara que não tem credibilidade. É isso que Jesus está fazendo. Essa é a aplicação mais básica do básico. O que eu falo precisa ter valor. Sim. Se eu falar sim para algo, é sim até o final da minha vida. Se eu falar não para algo, é não até o final da minha vida. Por quê? Nossa testemunha é Deus e nossa testemunha é eterna. Acho que não tem muito mistério. É o bom senso, né? Imprevisto não acontece toda hora. Uhum. Imprevisto é algo não previsto. Exato. Então, se tu sabe que tu tem um compromisso, tu precisa fazer todos os requisitos antes, te organizar, abrir mão de coisas para cumprir aquele compromisso, né? Isso é uma aliança, isso é um acordo. É. Tem concessões, tem deveres que tu precisa ter e tu vai ter teus direitos. Então, nossa preocupação é cumprir os nossos deveres. E se tu puder cumprir com o teu dever aí de fiel ouvinte, estar nos ouvindo até o final desse episódio, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações para quando sair episódio, tu receber o like. Às vezes ocorre alguns imprevistos, né? O nosso compromisso é sempre postar na segunda-feira às 20 horas, às vezes ocorre alguns imprevistos, a gente teve vários suscetíveis. Sim. Aí, como o microfone que estragou, celular que deu problema. Deu 2 semanas seguidas, né, de atraso. Deu 2 semanas seguidas, mas a gente tenta manter um compromisso com vocês. Primeiro, para a gente não ser um hipócrita. E segundo, para vocês conseguirem se organizar e ter a rotina de vocês sentado aqui na ponta da mesa. Boa. Rede social, vocês já estão aí calejados de saber. Se tiver de boa vontade, deixa um comentário aí dizendo o que tu achou, algum outro texto. E até o próximo episódio, se Deus permitir. Abraço!